nome é Arthur Santos e você está assistindo ao mini curso do livro Pessoas, Humanas e Divinas. A obra Pessoas, Humanas e Divinas é uma coletânea de artigos publicada recentemente pela editora Ultimato em parceria com a ABC2 na série Filosofia e Fé Cristã, a obra é editada por Peter Van Inwagen e Dean Zimmerman, tá? E nós estamos aqui para fazer um mini curso de 5 aulas sobre alguns tópicos que estão presentes, que estão relacionados às discussões feitas na obra, tá bom? Nossas 5 aulas irão focar, portanto, em temas do problema mente-corpo e vamos focar em alguns tópicos de teologia filosófica, particularmente a questão da pessoalidade na doutrina cristã, especificamente na doutrina da Trindade. Tá bom? Então nós vamos ter aí 5 aulas para pensar a relação entre mente e corpo, o que é um ser humano, o que é ser uma pessoa humana, e depois na última aula nós iremos também considerar a questão das pessoas divinas, tá ok? A obra aqui, tenho ela em mãos, esse livro aqui, Pessoas, Humanas e Divinas. Recomendo muito que você adquira o livro e espero que esse mini curso possa auxiliar na sua leitura desta obra fenomenal. Então, a nossa aula de hoje, nossa primeira aula, vai focar no problema mente-corpo, tá? Que é um problema muito tradicional na filosofia, a gente já vai descrever o que é esse problema básico. E para focar nesse problema mente-corpo, nós teremos o seguinte itinerário. Primeiro, eu vou dar para vocês uma visão geral do livro, porque eu quero apresentar essa belezinha que está aqui na minha mão. Claro, brevemente, né? Não darei spoilers. Depois irei apresentar o problema mente-corpo em geral, para você poder entender o que é esse problema e como ele tem sido debatido na filosofia contemporânea. Depois nós vamos ver algumas questões preliminares ao debate, tá bom? Esclarecendo terminologias, quais são as principais soluções e tentando desfazer aí alguns equívocos que são comuns quando se lida com o problema mente-corpo. Então, nós vamos seguir esses 3 tópicos, tá? A visão geral do livro, o problema geral do livro e as questões preliminares ao debate, tá ok? Vamos lá. Nosso primeiro tópico é uma visão geral do livro Pessoas, Humanas e Divinas. Esse livro é uma coletânea de artigos de diferentes filósofos, grandes filósofos, aliás, como Alvin Plantinga, Robert Adams, Richard Swinburne, Peter Van Inwagen, Linwood Baker e Brian Leftow. Além de vários outros filósofos, é claro que não dá para citar todos eles aqui, mas todos são grandes filósofos, reconhecidos, tá, nas suas instituições, e que visam dialogar muito com questões teológicas. Essa obra ela visa refletir acerca da natureza das pessoas humanas e também das pessoas divinas, tá? Lembrando que o cristianismo justamente crê na doutrina da Trindade, que é o tópico da nossa última aula. Aguarde, essa é uma das minhas aulas preferidas, a última aula. E o livro ele traz então discussões sobre antropologia filosófica, o estudo filosófico do que é o ser humano, e também sobre teologia analítica, tá bom? Para a gente analisar tanto doutrinas cristãs quanto também a relação dessas doutrinas cristãs com as visões que serão desenvolvidas acerca da pessoa humana, tá? Então, por exemplo, doutrinas cristãs como a doutrina da Trindade, que eu já mencionei, que a gente vai ter uma atenção especial para essa doutrina aqui nesse mini curso. A doutrina da encarnação de Cristo, que também aparece no livro. Irei falar brevemente sobre ela também. A doutrina da ressurreição do corpo. Como que a doutrina da ressurreição do corpo se relaciona aos diferentes entendimentos que existem acerca do que é a pessoa humana, tá bom? Então essa é uma questão muito importante para a gente considerar. E aí o livro vai trazer essa interseção entre antropologia filosófica, teologia analítica, tá? Sempre dialogando aí com a tradição cristã e com as discussões, os debates recentes que existem em filosofia da mente, tá? Para a gente entender o que é a mente humana. O livro é dividido, tem uma divisão aqui, em 5 partes, cada uma com seus vários artigos. Eu coloquei aqui não a apresentação por
por artigos, mas a apresentação pelas 5 partes. A primeira parte é o idealismo, que traz reflexões sobre a pessoa humana a partir de um ponto de vista idealista. Tá? Nossa próxima aula do minicurso, a segunda aula, vai ser para esclarecer o que é um pouco do idealismo, para que o leitor, quando for ler, não chegue na discussão sem ter algumas noções prévias. Meu objetivo é explicar essas noções prévias ao leitor. Tá? Nós temos também, depois, a segunda parte dedicada ao dualismo, que vai ser as defesas de formas de dualismo sobre pessoas humanas. A gente já vai ver o que é rapidinho cada uma dessas coisas. E a nossa terceira aula desse minicurso é dedicada ao dualismo. Depois, a terceira parte do livro é sobre o materialismo, que traz defesas de formas de materialismo sobre pessoas humanas. Tá? Vou explicar rapidinho o que é, mas a nossa quarta aula é dedicada ao materialismo ou fisicalismo, como tem sido chamado. A quarta parte é sobre corporeidade e valor das pessoas, tá bom? Vai ser reflexões sobre a dignidade humana a partir da corporeidade humana. Tem também um diálogo muito grande com as teorias materialistas ou fisicalistas. E a quinta parte é pessoalidade na doutrina cristã, que vai trazer reflexões sobre pessoalidade e 4 doutrinas cristãs centrais: encarnação de Cristo, ressurreição dos mortos, pecado original e trindade, tá bom? A parte do livro que mais vai trazer aí recursos da teologia analítica, principalmente para a gente analisar essas doutrinas cristãs centrais, né, que todo cristão afirma, tá bom? Então o livro é dividido nessas 5 partes, muito material bom, muito material de altíssima qualidade para debater sobre o que são as pessoas humanas e também para debater sobre as pessoas divinas e doutrinas cristãs centrais como a trindade, encarnação, ok? Então, essa é a apresentação geral do material excelente que está presente no livro Pessoas Humanas e Divinas, tá? Editado pelo Peter Van Inwagen e pelo Dean Zimmerman. Pois bem, vamos lá. Nosso segundo tópico na aula de hoje é o que tem sido chamado na filosofia, né, de problema mente-corpo. Mas o que é esse problema no geral? O problema mente-corpo é a seguinte pergunta: qual é a relação entre mente e corpo? Ou, alternativamente, qual é a relação entre as propriedades mentais e as propriedades físicas? Né? Todos nós reconhecemos que temos várias propriedades físicas. Então nós temos tamanho, cor, cheiro. Né? O cheiro é importante, né? Eu tenho uns alunos que vão para a aula fedendo depois da educação física. Então nós temos várias propriedades físicas. E pelo menos parece a maioria de nós que nós também temos propriedades mentais. Eu tenho a propriedade mental de que eu estou, nesse momento, gravando uma aula de minicurso para a coleção Filosofia e Fé Cristã. Então eu tenho a propriedade mental de que eu acho que eu estou percebendo isso. Tá? Isso é uma propriedade mental, é uma percepção minha. Eu acho que eu estou percebendo que estou dando uma aula sobre problema mente-corpo. Então, a maioria de nós parece que nós temos propriedades mentais. Eu digo para a maioria de nós porque alguns filósofos negam a existência de propriedades mentais, tá? Mas isso a gente vai falar bem depois nesse mini curso. E aqui eu trouxe uma fala do Robinson Howard. Robinson Howard, inclusive, ele tem um artigo no livro, um artigo sobre o eu e o tempo, onde ele trabalha uma perspectiva idealista, tá bom? Mas aqui ele está descrevendo nesse trecho o que é o problema mente-corpo. Esse trecho aqui não é do livro, é da Enciclopédia Stanford de Filosofia, que é talvez a maior enciclopédia de filosofia que nós temos hoje no mundo, e excelente para fazer as pesquisas iniciais sobre determinados temas. E aqui é o verbete sobre dualismo. E o dualismo está conectado a essa discussão do problema mente-corpo. E aí o Robinson Howard ele vai explicar para a gente o que é o problema mente-corpo.
ele diz: os seres humanos têm, ou parecem ter, tanto propriedades físicas como propriedades mentais. As pessoas têm, ou parecem ter, o tipo de propriedades atribuídas nas ciências físicas. Estas propriedades físicas incluem o tamanho, o peso, a forma, a cor, o movimento no espaço e no tempo, etc. Então, aqui, em primeiro lugar, nós temos, ou pelo menos parecemos ter, propriedades que são atribuídas pelas ciências físicas, como outros objetos em geral. Os vários objetos físicos com os quais nós interagimos têm propriedades físicas. Esse livro é um objeto físico e ele tem várias propriedades físicas. Ele tem um tamanho específico, ele tem as cores aqui, né? Ele tem esse formato retangular. Eu estou movimentando ele no espaço e também estou movimentando ele no tempo. Há um tempo atrás ele estava nessa posição, depois ele mudou de posição, enfim. Então, os vários objetos físicos, eles têm essas propriedades físicas. E nós também parecemos ter várias propriedades físicas. Por exemplo, eu tenho a propriedade física no momento de ter um sobrepeso. Eu tenho um sobrepeso. Então, essa é uma propriedade física que aparentemente eu tenho. Tá? Infelizmente. Mas eu não quero parar de comer, né? Enfim. Então, nós temos propriedades físicas. Mas, aí ele continua, mas também tem, ou parecem ter, propriedades mentais que não atribuímos a objetos físicos típicos. Estas propriedades envolvem a consciência, incluindo a experiência perceptiva, a percepção que eu tenho, a experiência emocional e muitas outras. A intencionalidade, incluindo crenças, desejos e muitas outras, e são possuídas por um sujeito ou um eu. Então nós parecemos ter também propriedades mentais, tá? A minha experiência de percepção, eu percebo que tem um computador à minha frente e que eu estou vendo um slide aqui que está sendo base dessa aula, né? Minha experiência emocional, eu estou muito alegre de estar gravando esse mini curso para vocês. E eu tenho também crenças. Então, eu creio que eu estou gravando o mini curso nesse momento. Você crê que está assistindo o mini curso nesse momento? Você crê que eu existo, por exemplo. Você, até onde eu sei, você provavelmente não duvida da minha existência, né? Então você tem crenças. Você tem as atitudes cognitivas de tomar algo como verdadeiro. Você toma como verdadeiro que eu existo. Tá? E essas propriedades mentais, elas são possuídas por um sujeito, por um eu. Eu tenho propriedades mentais. Eu penso, eu creio, eu percebo, eu sinto, tá bom? Então, nós parecemos ter outras propriedades além das propriedades físicas. São propriedades propriamente ditas mentais. E aí, o problema mente-corpo ele pode ser dividido em duas questões centrais. A primeira é o problema ontológico, problema relacionado à realidade, ao ser. Esse problema ontológico diz o que são as propriedades mentais e o que são os estados físicos. Eles são idênticos ou são distintos? Um é uma classe do outro? Então, a pergunta é, o que é um estado mental e o que é um estado físico? Estados mentais e estados físicos são idênticos ou esses estados são distintos? Será que os estados mentais são uma classe dentro dos estados físicos? Ou então, será que os estados físicos são uma classe dentro dos estados mentais? Cada visão, cada solução ao problema mente-corpo vai responder essa pergunta de maneira diferente. O outro problema é o problema causal. Pergunta: estados físicos influenciam estados mentais? Por exemplo, eu tô cozinhando e aí eu encosto na panela quente. Eu sinto uma dorzinha, né, que vem da temperatura. Eu sinto uma dor. Eu tenho um estado físico e aí eu tenho um estado mental de que eu estou sentindo dor. Os estados físicos influenciam os estados mentais?
É esse tipo de caso que a gente pergunta. Estados mentais influenciam estados físicos? Por exemplo, eu tenho um estado mental de que, sei lá, eu quero pegar o copo. E aí eu vou e tenho um estado físico de estar pegando o copo. Isso é um estado mental que gerou, né, na minha mente, e aí o meu corpo físico vai lá e pega o copo. É um estado mental que está influenciando o estado físico. Será que isso acontece? E se sim, a maioria de nós pressupõe que sim. Como acontece essa interação? Como acontece essa causalidade entre os estados físicos e os estados mentais? Tá bom? Então, a maioria de nós pressupõe, a maioria dos filósofos também, obviamente, a maioria de nós pressupõe que acontece essa relação entre estados físicos e estados mentais. Mas nossa pergunta principal é como acontece essa relação causal, tá bom? Ok, entendido o que é o problema mente-corpo, que é a pergunta de o que são os estados físicos, o que são os estados mentais, qual é a relação desses estados físicos e esses estados mentais, tá? A gente pode analisar finalmente algumas questões preliminares ao debate, tá bom? Eu vou elucidar aqui alguns termos que a gente vai detalhar mais lá nas próximas aulas, ok? Grosso modo, existem duas formas principais de lidar com a questão: o dualismo e o fisicalismo, ou materialismo, como é chamado também, ok? Você pode ver na literatura os dois nomes. E às vezes são utilizados de maneira intercambiável, embora alguns autores às vezes diferenciem, mas no geral é utilizado de maneira intercambiável, tá? De acordo com o dualismo, a mente tem propriedades irredutivelmente mentais, que são distintas das propriedades físicas ou neurofisiológicas, tá bom? Então, de acordo com o dualismo, existe as propriedades mentais e as propriedades neurofisiológicas. E elas são muito distintas, tá? Isso daqui é uma descrição muito imprecisa. A gente vai ver na aula sobre dualismo que a gente pode tornar essa descrição um pouco mais precisa. Então, nessa visão dualista, tu tem mente e tu tem corpo, como duas coisas distintas. Novamente, descrição imprecisa. A gente vai poder melhorar essa descrição ali na aula sobre dualismo, que é a aula 3. Filósofos como René Descartes, né, clássico René Descartes, Richard Swinburne e Alvin Plantinga são exemplos de filósofos dualistas, tá bom? A outra visão, que é o fisicalismo, diz que o ser humano é uma entidade física, de modo que ou as propriedades mentais são redutíveis às propriedades neurofisiológicas, então eu tenho propriedades neurofisiológicas, propriedades físicas, como por exemplo as sinapses nos meus neurônios, enfim. E aí as propriedades mentais são redutíveis a essas propriedades físicas. A gente vai ver como isso acontece em maiores detalhes na aula 4. Ou, a outra opção, as propriedades mentais emergem das propriedades neurofisiológicas, mas não são redutíveis às propriedades neurofisiológicas. É o chamado fisicalismo não redutivo. Tá? Então, para o fisicalismo não redutivo, as minhas sinapses, as relações dos meus neurônios, todas elas, em alguma medida, fundamentam, explicam as propriedades mentais. Mas as propriedades mentais não são redutíveis às propriedades físicas, ok? Fisicalistas redutivos, a gente pode ter como exemplos aí Daniel Dennett, inclusive tem na série Filosofia e Fé Cristã tem um excelente debate entre o Alvin Plantinga e Daniel Dennett, é o livro Ciência e Religião São Compatíveis, e o Alvin Plantinga, ele faz várias críticas ao fisicalismo nesse debate, e também um cientista muito famoso chamado Francis Crick, também é um fisicalista redutivo. Já de fisicalistas não redutivos, nós temos aqui como exemplo Peter Van Inwagen e
Hillary Cornbluth, né? Eu citei aqui um filósofo cristão, que é o Peter Van Inwagen, um filósofo cristão ortodoxo, e também o Hillary Cornbluth, que é um filósofo ateu, né? Grande fisicalista não redutivo. E aí, só para mostrar para vocês que existem fisicalistas não redutivos, tá? De várias visões de mundo diferentes, tá, ok? Uma outra opção, menos defendida que as duas anteriores, é o idealismo, que é a tese de que a realidade tem um caráter suficientemente espiritual para ser adequadamente concebida em termos mentais. Então, a ideia aqui é que a mente é a realidade última e que ela explica toda a realidade. Tá? Essa tese ela é advogada, ela é defendida por filósofos como George Berkeley, Leibniz, grande filósofo, né? E Robert Adams, filósofo contemporâneo. O primeiro artigo aqui desse livro é do Robert Adams, tá bom? Onde ele faz um argumento muito interessante a favor do idealismo. Tá? O artigo Idealismo Vindicado. Bem interessante. E eu queria falar aqui de alguns equívocos, tá? Sobre o debate. Os dois equívocos que eu queria falar são o seguinte. O primeiro equívoco diz o seguinte: o dualismo é, de algum modo, uma visão retrógrada e sujeita a objeções filosóficas, científicas e teológicas devastadoras. Tá? Isso daqui é um equívoco. Não estou dizendo que o dualismo é verdadeiro, tá? Mas estou dizendo que dizer que o dualismo é simplesmente uma visão retrógrada e sujeita a essas objeções é uma tese que já descarta o dualismo logo de cara, né? E não leva a sério as defesas filosóficas mais sofisticadas do idealismo. Vários filósofos fazem argumentos do tipo, tá bom? Eu já conheci alguns amigos que trabalham com filosofia da mente, que para eles o dualismo é tipo assim, é uma idiotice completa e não dá para levar a sério o dualismo, mas o que eu espero que vocês possam ver na aula de número 3 e também nas defesas dualistas que estão presentes nesse livro é que o dualismo tem sim que ser levado a sério no debate em filosofia da mente. Tá bom? E que existem modelos filosóficos muito sofisticados para defender o dualismo. O segundo equívoco é o equívoco que diz que nenhuma forma de fisicalismo é compatível com a doutrina cristã da pessoa humana. Tá? Note que aqui, quando eu uso fisicalismo, não estou dizendo fisicalismo amplo, completo. É fisicalismo sobre a pessoa humana. Tá bom? Então, fisicalistas cristãos não são fisicalistas sobre tudo. Por quê? Porque todo cristão acredita que o ser que causou tudo, o ser que criou todas as coisas, não é físico. Tá? Então todo cristão acredita nisso. Então nenhum cristão é um fisicalista completo, amplo. A questão aqui, a pergunta é sobre o fisicalismo acerca de pessoas humanas. E aí se diz às vezes que nenhuma forma de fisicalismo é compatível com a doutrina cristã. O problema é que isso também é um equívoco. Como nós vamos ver, existem vários filósofos cristãos que fazem uma defesa séria do fisicalismo sobre pessoas humanas e mostram muito bem, né? Pelo menos argumentam, pelo menos defendem isso, pelo menos creem nisso, pelo menos eles creem que há uma compatibilidade com a doutrina cristã da pessoa humana, tá bom? A gente vai ver isso com mais detalhes lá na aula 4. Então eu queria primeiro corrigir esses dois equívocos sobre o debate, e aí você pode, se você está mais curioso sobre cada um deles, a aula 3 nós vamos mostrar de modo mais detalhado o equívoco esse primeiro equívoco, e na aula 4 iremos mostrar de modo mais detalhado o problema do segundo equívoco. Tá? Note que dizer que essas duas coisas são equivocadas não é defender o dualismo e também não é defender o fisicalismo. Você pode muito bem defender uma das duas visões e dizer que essas duas afirmações são equivocadas. Tá bom? Particularmente eu, Arthur Santos, eu defendo uma forma de dualismo. Tá?
Então eu defendo uma forma de dualismo. Contudo, isso não me faz crer que os fisicalistas cristãos trazem coisas incompatíveis com a doutrina cristã, pelo contrário. Então, embora eu tenha críticas ao fisicalismo, e eu tenho, mas é importante defender também que fisicalistas cristãos têm feito um sério trabalho de defesa aí do fisicalismo e da compatibilidade dele com a doutrina cristã, tá bom? E aí, o outro esclarecimento é justamente sobre a função da filosofia e da teologia no debate. Aqui eu trouxe uma fala do Dias Zimmermann, que é um dos editores, né, do livro aqui. E ele diz o seguinte: de fato, uma das questões mais frequentemente discutidas aqui é o que os cristãos deveriam pensar sobre a relação entre pessoas humanas e corpos humanos. É o problema mente-corpo. Só que é o problema mente-corpo aplicado aos cristãos. O que nós cristãos devemos pensar sobre o problema mente-corpo? Claro, ele continua, claro, não se deve esperar um caso convincente para uma única resposta a esse tipo de pergunta, dada a diversidade teológica dentro do cristianismo. Uma diversidade refletida neste volume, com sua mistura de católicos e protestantes de várias tradições teológicas. Ainda assim, há muito terreno comum e temos muito a aprender uns com os outros. Aqui, gente, o ponto é a diversidade teológica, que é importante dentro da comunidade cristã, e os modos de pensar a teologia vão informar também os nossos modos de pensar a filosofia. Tá? Então, o nosso debate filosófico aqui ele é moldado também pelas concepções teológicas que nós vamos carregar. Tá bom? E o ponto é, ainda temos muito a aprender uns com os outros. Por exemplo, como é que a teologia pode exercer uma função importante aqui? Mostrando que todo relato do que é uma pessoa deve ser compatível com as doutrinas cristãs centrais. Uma explicação da pessoa que não seja compatível com a doutrina da Trindade, por exemplo, é uma explicação que o cristão está autorizado epistemicamente a rejeitar. Por quê? Porque o nosso comprometimento é com a doutrina da Trindade. Tá? Então, isso mostra que todo trabalho filosófico sobre o que é uma pessoa deve ser compatível com as doutrinas cristãs centrais que nós carregamos. Por isso temos muito a aprender uns com os outros. Por isso devemos aprender justamente a analisar essas concepções filosóficas a partir do prisma dessas doutrinas centrais do cristianismo. Tá? E nós temos aqui vários autores desse livro tentando fazer isso, se esforçando bastante para fazer isso. Então, nessa aula nós vimos, em primeiro lugar, uma visão geral do livro Pessoas Humanas e Divinas. Depois eu fiz uma elucidação acerca do problema mente-corpo. E por fim, trouxe algumas questões preliminares ao debate, tanto para esclarecer termos, quanto para corrigir equívocos e falar da relação entre filosofia e teologia no debate sobre o problema mente-corpo. Muito obrigado por ter me acompanhado nessa aula. Espero que você possa me acompanhar nas próximas 4 aulas e que elas possam ajudar você a entender melhor o que é esse grande debate sobre as pessoas e a doutrina cristã. Esta videoaula contou com o apoio da Bolsa 62.163 da John Templeton Foundation. Todas as opiniões aqui expressas são de seus autores e não necessariamente refletem as opiniões da John Templeton Foundation. Muito obrigado. Até a próxima aula.